Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas e prezadas famílias que rezam conosco de suas casas. Hoje, a liturgia do terceiro domingo, depois da festa da Epifania. O primeiro grande ensinamento para nós, da primeira leitura que nós ouvimos, a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, é que em nosso coração, em nossos corações, nós devemos sempre desejar o bem. Se nós queremos viver do amor de Deus, Deus quer somente o bem para toda a humanidade, a salvação de todos. Em nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas intenções, os nossos desejos devem ser do bem. O apóstolo São Paulo hoje na carta aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, atualizado para nós pela ação do Espírito Santo, nos diz que nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas retribuirmos sempre com o bem. A nossa resposta, sempre uma resposta de bem. E que nunca haja no nosso coração o sentimento, o desejo, o propósito de vingança. E nem mesmo suplicarmos a Deus que Deus puna o nosso próximo. Nos diz a Sagrada Escritura, Deus dizendo, por meio do apóstolo, a mim cabe a ira e a justiça, a Deus. Entreguemos nas mãos de Deus, de nossa parte, se alguém te fez mal, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. É assim que nosso Senhor nos ensina. Por isso que incomoda tanto aqueles que não são de Deus e são anticristãos, aqueles que procuram destruir qualquer sinal cristão do mundo, não só os sinais, mas a vida cristã. Incomoda aqueles que procuram viver o cristianismo, o catolicismo, porque nós podemos dizer que é a religião do bem, que prega somente o bem, que vai sempre defender a verdade, que vai sempre defender a vida. Dom Fernando tem uma frase interessante que ele nos diz que a sorte dos nossos inimigos é que nós somos católicos. E se nós somos católicos, nós cremos na palavra de Deus, cremos no que nos ensina a igreja e cremos exatamente no que nós ouvimos hoje. Não retribuirmos o mal com o mal, mas a nossa resposta sempre uma resposta do bem. Se nós olharmos a vida dos santos, essa semana celebramos 2 santos mártires do princípio da igreja, São Sebastião, Santa Inês, martirizados no século IV da era cristã, na dura perseguição do imperador Diocleciano. Saíram desse mundo aparentemente derrotados, humilhados aos olhos do mundo, cruelmente assassinados, mas grandes aos olhos de Deus. E essa aparente derrota era a vitória. E nós vemos exatamente isso que hoje nós aprendemos na liturgia, diante dos seus carrascos, que de maneira bastante bruta e cruel, atentava contra a sua própria vida, a vida dos cristãos, pessoas inocentes, não eram nenhum criminoso. Eles desejavam somente o bem. Rezavam, suplicavam a Deus que Deus tivesse piedade daqueles que estavam ali tirando a sua própria vida. A justiça que Deus fizesse como Ele bem entendesse. Da parte dos santos, o desejo do bem. Se nós olharmos na vida do próprio Cristo, nosso Senhor sai desse mundo também aparentemente derrotado, confundido com malfeitores, condenado entre ladrões, na morte mais cruel, mais vergonhosa, a morte da cruz. E ali era o início da vitória de nosso Senhor sobre a morte, sobre o demônio, sobre o pecado. A Deus a devida justiça. Por isso, aqueles que defendem a vida são de Deus. Aqueles que são contra a vida, com certeza,
não são de Deus. Essa semana, agora dia 21, o Papa assinou o decreto oficial do reconhecimento das virtudes heróicas de um médico cientista que em 1958 fez uma grande descoberta para o mundo inteiro. Ele que descobriu a causa da síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21. E foi reconhecido agora, dia 21, agora de janeiro, as suas virtudes heróicas, né? Um passo já encaminhando o seu processo de beatificação. E ele desenvolveu seus estudos científicos. Ele era cristão, católico, praticante, né? Fervoroso da religião. Inicialmente foi lançado numa revista científica o seu estudo, mas assim que ele percebeu que a comunidade científica usou os seus estudos, o seu mapeamento genético, para daí justificar o aborto das crianças que eram reconhecidas no ventre materno com a síndrome de Down. Ele deu duramente ao mundo uma declaração a favor da vida e contra o aborto. E nos diz a Sagrada Escritura: aquele que quer servir a Deus, prepare a sua alma para a tribulação. E o mundo da ciência quis como que apagá-lo. A partir desse momento que ele deu essa declaração a favor da vida, não teve mais espaço para em nenhuma revista científica, em nenhum encontro internacional do qual ele era convidado frequentemente, mesmo sendo o descobridor de algo tão importante para a humanidade, mas era um homem temente a Deus, era um homem que defendia a vida, era um homem de bem. Lançaram a sua candidatura ao Prêmio Nobel da Paz em 1970 e foi rejeitada. Em 2007, a sua esposa deu uma entrevista dizendo que o que muito amargurou na vida não foi perder, né, receber o Prêmio da Paz, Nobel da Paz, mas sobretudo usarem da sua descoberta científica para matar os inocentes. Entregou-se a Deus Nosso Senhor. Ele foi convidado pelo Papa São João Paulo II para o Comitê, né, em Defesa da Vida, né, científica, em defesa da vida do Vaticano, e o que colocou num laço de profunda amizade com o Papa João Paulo II, que muito o acompanhou, o orientou. E agora o Santo Padre, o Papa Francisco, já fez o reconhecimento das suas virtudes heróicas e já encaminhando o processo da sua beatificação. Prezados irmãos e irmãs, aqueles que são de Deus sempre vão defender a vida. E aqueles que querem destruir, matar os inocentes no ventre materno, aqueles que querem também matar os idosos como sendo inúteis para a sociedade, gerando apenas despesas, com certeza não são de Deus, são levados, conduzidos, possuídos do poder do demônio, da inspiração do demônio, não são de Deus. E é um momento sempre muito importante para todos nós, cristãos, católicos, confessarmos a nossa fé, defendermos a causa de Deus. E o nosso Deus é o Deus da vida. Aqueles que falsamente, por não conhecerem a maravilha da fé católica, erradamente nos acusam que nós seguimos um Deus morto, pobres, coitados, infelizes. O nosso Deus está vivo, real, presente na Santíssima Eucaristia. E nós temos o privilégio de podermos recebê-lo na Sagrada Comunhão e alimentando a nossa própria vida, preparando a nossa alma para a vida eterna no céu. Assim sofreram os santos, e por isso nós também nos entregarmos à santíssima vontade de Deus e de modo algum encontrarmos um motivo, uma razão para nós querermos como que culpar a Deus das provações ou tribulações que Deus permite em nossa vida, que seja feita a santíssima vontade de Deus. O Evangelho de hoje nos ensina a rezar. Uma oração eficaz, uma oração que agrada ao coração do nosso bom Deus. E um ponto importante para nós refletirmos como nós estamos rezando. Porque muitos
ficam erradamente decepcionados, erradamente frustrados. Eu fiz a Deus uma promessa e Deus não cumpriu. Eu pedi a Deus e Deus não ouviu a minha oração. Eu fiz a Deus uma súplica e Deus não me atendeu. Como foi a sua oração? Voltemos o nosso olhar para o evangelho de hoje. Jesus estava no meio da multidão e se aproximou de Jesus um homem leproso. A lepra, mais do que a causa da doença física, que levava à morte, o problema social, a pessoa era tirada do convívio familiar, leproso, vivia com leproso no vale dos leprosos, e somente um milagre fazia aquela pessoa recuperar a sua saúde. E aquele homem se aproximou de nosso Senhor, mesmo mantendo a distância das pessoas, mas se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se vós quiserdes, vós podeis curar-me. Prezados irmãos, muitas vezes nós nos colocamos em oração, fazemos uma promessa, começamos uma novena com uma lista imensa. Eu quero que Deus me conceda isso, aquilo outro. Apresentamos a Deus uma receita pronta. Eu preciso dessa graça, Deus tem que realizar tal coisa na minha vida. E muitas vezes, como que não deixamos espaço para Deus, que conhece o presente, o passado, o futuro, que é todo poderoso e que é sábio, e que conhece todas as coisas. Quase que não deixamos espaço para Deus dar para nós o melhor para nós, que é do conhecimento dEle. E muitas vezes nós nem sabemos pedir o que é melhor para nós, conhecemos apenas o momento presente. E até prevemos, pensamos, supomos alguma coisa do futuro. E apresentamos para Deus uma receita pronta, e Deus muitas vezes não concede exatamente como nós pedimos e queremos reclamar de Deus. Mas nós estamos pedindo a quem? A Deus. Para que seja feita a vontade de quem? De Deus. E por que então nós queremos contestar e reclamarmos como que Deus não ouviu a minha prece, não realizou? Mas será que aquilo que eu pedi é o melhor? Eu conheço todas as razões e todas as circunstâncias do presente e também do futuro, para que eu possa julgar com certeza que essa graça, da maneira que eu pedir, no momento que eu pedir, é a melhor? No evangelho de hoje, esse homem leproso precisava da sua cura, mas disse: Senhor, se vós quiserdes, vós podeis curar-me. Não tem problema algum, prezados irmãos e irmãs, nós apresentarmos a Deus aquilo que angustia o nosso coração, aquilo que nos preocupa, que nos entristece, o que nós desejamos para nós e para o nosso próximo, um pai, uma mãe que reza pelo seu filho, pela sua filha, a esposa que reza pelo seu esposo, o marido que reza pela sua esposa, sem problema algum. Nós que rezamos uns pelos outros, é tão proveitoso, nós podemos interceder pelo nosso irmão, pela nossa irmã. Mas como esse homem, apresentemos a Deus a angústia do nosso coração, aquilo que nós almejamos, mas que seja feita a sua vontade. Nosso Senhor nos ensina, vamos depositar em Deus todas as nossas preocupações. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, se vós quiserdes, vós podeis curar-me. Vós sabeis o que é melhor. Eu apresento aquilo que me angustia, aquilo que eu penso que é o melhor para mim, mas seja feita a vossa santíssima vontade. Prezados irmãos, como não encontrar a paz depois de rezarmos e fazermos essa entrega? O segundo momento do evangelho traz para nós também esse ensinamento. Se aproximou de Jesus um homem que estava rezando por um outro. O homem que era um centurião nem era ali do povo de Deus, era pagão, era um romano, chefe dos soldados. E se aproximou de Jesus e pediu por um empregado seu, mas com essa mesma condição. Apenas apresentou a Jesus aquilo que angustiava o seu coração, aquilo que apertava, que entristecia o seu coração, o quanto ele gostava também do seu empregado, do seu súdito, e apenas disse para Jesus: Senhor, o meu servo está gravemente enfermo em casa. Essa foi a sua oração, como que dizendo para Jesus: o Senhor sabe o que é melhor, que seja feita a sua vontade. O homem que
com certeza ainda não conhecia tudo de Jesus, mas ouvira falar que Jesus realizava os milagres, que Jesus era bom, que Jesus era o Filho de Deus. Mesmo ainda sem ter todo o conhecimento da fé, mas um coração reto, a um coração reto, a um coração humilde, Deus nunca nega a sua graça. É porque muitas vezes nos apresentamos diante de Deus quase que de cima para baixo, exigindo de Deus. Pobres, infelizes, aqueles que abusam do Evangelho e se colocam no ar de autoridade, dando ordem para Deus curar essa pessoa, curar essa outra pessoa, não conhecem nada do Evangelho. Porque não tem a sabedoria, a ação do Espírito Santo presente na igreja para interpretar as Sagradas Escrituras e aprender realmente aquilo que o nosso Senhor quer nos ensinar, e querem exigir de Deus, dando ordem para Deus curar pobres, infelizes, jamais alcançarão. E aquele homem disse para Jesus: Senhor, o meu servo jaz gravemente enfermo na sua casa. E quando nós nos apresentamos a Deus, humildemente, com muita confiança, com muita sinceridade, Deus sempre nos surpreende nas suas respostas. E Deus disse para aquele homem: eu irei e o curarei. Vou lá na sua casa para curá-lo. Eu acho muito bonito quando o Evangelho coloca esse coração bastante humano de Jesus, um coração divino, mas um coração humano que participa dos nossos sentimentos. O Evangelho diz que Jesus se surpreendeu agora com a atitude daquele homem. O homem se surpreende com a resposta maravilhosa de Jesus, que sempre nos surpreende quando nós entregamos nele a nossa vida, a nossa confiança, e num gesto de profunda humildade, a humildade que ele iniciou a sua oração e que era verdadeira no seu coração, ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, basta eu só dizer uma palavra e o meu servo ficará curado. Acreditava em nosso Senhor e acreditava no poder transformador da palavra de Deus. A palavra que realizou, que criou todas as coisas, faça-se a luz, e a luz foi feita. Apareçam as estrelas, apareçam os astros, e tudo se realizou com um simples ato da sua vontade: faça-se. E aquele homem, de certa maneira, fazendo um ato de fé em tudo aquilo que ele ainda precisava conhecer, mas já pela ação do Espírito Santo, fazendo um ato de fé, o Evangelho diz que ele adorou a Jesus. Senhor, basta só dizer uma palavra. Assim como nas relações humanas eu tenho pessoas ao meu serviço, tenho súditos, eu dou ordem, eles obedecem. E dizendo para Jesus: tudo está sob o vosso poder, o Senhor é Deus. Basta só dizer uma palavra e o meu servo ficará curado. E o quanto nós precisamos, e é importante para nós, prezados irmãos, meditarmos na palavra de Deus, para nós colocarmos em prática realmente em nossas vidas. E como nos diz o Evangelho, é assim que nós cremos na palavra de Deus. Cremos no poder transformador da palavra de Deus, da graça de Deus. Por isso que é tão importante para nós a instrução religiosa. Quando nós somos batizados, eu sempre explico isso, ontem realizando o batizado, eu falava isso. Nas cerimônias que preparam para o momento do batismo, o padre toca os sentidos da criança e repete as palavras de Jesus quando curou o enfermo, diz éfeta, que quer dizer abre-te. E esse sinal, esse sacramental, que a igreja dá à criança no momento do batismo, pedindo que a criança tenha os seus sentidos e o seu coração abertos para as coisas de Deus, para ouvir com docilidade a palavra de Deus e de boa vontade, de bom coração, colocar em prática em suas vidas. E é preciso nós crermos como esse homem: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu servo ficará curado. A igreja nos convida a nós rezarmos essa oração tão maravilhosa, antes de nós recebermos a Sagrada Comunhão, mas que nós rezemos, prezados irmãos, nos lembremos disso, ao rezarmos hoje, antes da comunhão. Essa palavra foi dita por um homem que estava ali diante de Jesus, humildemente suplicando uma graça especial para a sua vida, para um empregado seu. Um homem que acreditava na palavra de Jesus e se sentia realmente indigno da presença de Deus em sua casa, da presença de Jesus em sua casa. Não negava, mas se reconhecia diante de Deus a sua indignidade. Não rezemos apenas maquinalmente, porque aprendemos isso desde a nossa infância.
ao nos prepararmos para a comunhão, dizermos com muita verdade: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, em minha alma. Basta só dizer uma palavra e nós seremos completamente transformados. É preciso crermos na palavra de Deus. E Jesus disse àquele homem: vai e seja feito como tu acreditaste. É nisso que você acredita, seja feito como tu acreditaste. E diz o Evangelho que naquela mesma hora o seu servo ficou curado. Prezados irmãos e irmãs, que nós aprendamos a rezar. Que a nossa oração seja essa oração de entrega, de submissão e confiança em Deus nosso Senhor. Mas confiando e acreditando na sua palavra, naquilo que o mesmo Jesus nos disse: tudo aquilo que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu hei de conceder. Se cremos na palavra de Deus, nosso Senhor vai dizer o mesmo para nós: vai e seja feito como tu acreditaste. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.